Olá, olá, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre Microsoft Word, exatamente. Nosso assunto é o nosso editor de texto. Na estrutura do documento, a gente pode ser, eu digo, presenteado com uma questão cujo elemento é localizar no Microsoft Word. Ah, Roseli, eu não sou presenteado, não. É um comando aí que eu só sei que existe o localizar e está tudo bem. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o comando localizar. Tem aqui no canal outras questões que vai também trazer esse assunto. Depois vocês pode vincular, né? Eu vou estar vinculando essa questão, você pode voltar aqui e continuar o estudo com o comando localizar. Nesse momento, eu, professora Roseli, selecionei uma questão da FGV e nós vamos trazer para a resolução o resgate também de teoria. Só que eu quero dizer para todos vocês o seguinte: é uma questão da FGV, mas é uma questão que pode estar presente, porque é um assunto clássico, em quaisquer concursos, realizado por quaisquer banca. Perfeito? Vou convidar você, caso você não esteja inscrito aqui no canal. Se inscreva, tem muito conteúdo legal, bacana, para que você possa aí aprofundar os seus estudos e fazer diferença lá na sua classificação, ok? Então, vamos lá. Essa questão que eu selecionei para a gente trabalhar foi uma questão de 2022, proposta na Prefeitura de Santo André, onde a banca diz o seguinte: no contexto dos comandos de localização de texto. Então, lá na estrutura do Microsoft Word, nós temos o comando localizar, que, na verdade, o comando localizar é o nosso painel de navegação. Então, nós temos o comando localizar e também o comando substituir. Muito bem. Que pode ser ativado pelas teclas de atalho Ctrl mais a letra U. Ok. Então, no contexto dos comandos de localização de texto, nas edições recentes do Microsoft Word, na verdade é um recurso que está presente em versões diversas do Microsoft Word, inclusive versões recentes. Mesmo sendo uma prova de 2022, a gente pode trabalhar hoje, 2025, que a gente não vai ter nenhuma surpresa. Caracteres coringa serão inseridos aqui nessa questão. Ô, Roseli, do que se trata esses caracteres coringa, né? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, para que todos possam acompanhar, a nossa janelinha de localizar e substituir. Então, se a gente habilitar essa caixa de localizar e substituir e digitar o elemento, né, que eu quero localizar ou, porventura, que eu quero substituir, a gente vai ter aí uma linha de pesquisa no documento que a gente tem e logo os seus resultados. Se o usuário desejar fazer um localizar com mais direcionamento, o usuário pode usar os elementos de pesquisa. E dentre os elementos de pesquisa, nós temos os caracteres coringa. Alguns fazem parte dessa lista de caracteres coringa. Depois a gente vai conhecendo aqui alguns e fica para você também colocar, inserir aí nos seus estudos, que podem ser utilizados para significados diversos. Então, por exemplo, um clássico caractere coringa é o nosso asterisco. Um segundo caractere coringa é o nosso ponto de interrogação. Um terceiro caractere coringa é o nosso símbolo menor e o nosso símbolo maior. Nossa, Roseli, eu só conheci o asterisco e a interrogação, mas nós temos alguns. Outro caractere coringa é o uso dos nossos, o quê? Dos nossos colchetes. Se a gente tiver o colchete e o ponto de exclamação, vai significar que o que está dentro do colchete eu não quero no resultado da minha pesquisa. Agora, se dentro do colchete não tiver o símbolo de exclamação, significa que eu quero na minha pesquisa naquela posição.
Caramba, sério? Sério, exatamente. O nosso asterisco representa um caractere, vários caracteres ou nenhum caractere naquela posição da palavra, daquela posição do texto. Se a gente tiver, por exemplo, a interrogação simboliza um único caractere naquela posição. Então, por exemplo, o que nós temos aqui? Assinale a lista que contém somente palavras que seriam localizadas numa busca usando o padrão exibido a seguir. Então, se a gente selecionar a caixa de localizar e substituir, aqui no campo de localizar, a gente vem e coloca a letra C. Habilitando caracteres coringa. Onde nós vamos habilitar caractere coringa? Nós temos aqui, olha, o comando mais. Quando a gente clicar no comando mais, a gente vai ter uma extensão dessa janela e nós vamos habilitar caracteres coringa. Depois eu vou levar todos vocês para a estrutura do Word e na estrutura do Word a gente vai visualizar essa informação. Muito bem. Então, nós sabemos que ao inserir esse elemento de pesquisa aqui no campo localizar, nós vamos ter resultado coerente com os elementos de localizar. A gente está fazendo uma busca mais direcionada, estabelecendo elementos de pesquisa. Muito bem. Então, a gente vai observar que nas alternativas, todas as alternativas possuem a palavra iniciando com C. Censura, cento, centavo, cento aqui de novo, censura, centavo, cento, coturno, costurar. Então, ou seja, todas as palavras das alternativas iniciam com C. Quando a gente chega na interrogação, significa que nós vamos ter aqui um caractere. Um caractere aqui, que depois desse caractere, obrigatoriamente, nessa posição, eu tenho que ter o N. Depois do N, obrigatoriamente, nessa posição, eu tenho que ter o S. Então, nós vamos ter o C, um caractere aqui, o N e o S. E vai terminar com a letra URA. Então, tá fácil. Censura, para nós, com certeza absoluta, fará parte do resultado da pesquisa. Cento não faz parte, por quê? Porque tem que terminar com URA. E aqui a gente não tem. Centavo também não, porque não termina com URA. Centavo também não, o cento também não, o costurar também não, o coturno também não, o cento aqui também não. Então, o que nós temos? Apenas a palavra censura sendo o elemento do resultado dessa pesquisa. Então, observar. Então, o que nós temos aqui? A palavra resultante dessa pesquisa começa com C, termina com URA. Então, é uma questão tranquila de ser resolvida, só que o candidato assusta com a estrutura e acaba perdendo questão. A interrogação, nesse ponto da nossa pesquisa, simboliza um único caractere, e se a gente encontrar caracteres entre colchete, representa que este caractere, nesta posição, será o elemento resultante da palavra. O S, no caso, para nós, dentro do colchete, será o elemento resultante dessa busca, desse localizar. Então, nós temos a palavra iniciando com E, terminando com URA, exatamente nessa posição, a letra N, exatamente nessa posição, a letra S, e aqui, para nós, depois do C e antes do N, nós vamos ter um caractere. Então, a interrogação para nós equivale a um caractere. Então, nesse caso, para nós, a gente tem como resultado somente palavras serão localizadas por meio dessa busca. Na verdade, palavras foi para acabar fazendo uma pressão no candidato, porque, na verdade, nós vamos ter apenas uma palavra. No caso, a palavra censura. Então, para nós aqui, a nossa alternativa A é a nossa alternativa correta.
como prometido, eu vou abrir o Microsoft Word e a gente vai fazer todo esse teste para que você possa visualizar. Você também pode abrir o seu Microsoft Word e realizar todo esse teste junto comigo e logo fazer a anotação para os seus estudos. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui na nossa tela o Word. Muito bem, está chegando aqui para nós, ok? Eu já digitei as palavras censura, cento, centavo, coturno e costurar, que são as palavras que nós temos nas nossas alternativas. Eu vou pressionar a tecla Ctrl U e nós vamos abrir a janela, olha, de localizar e substituir. Como eu tinha mencionado, na parte inferior da janela, nós temos o comando mais, o botãozão mais. Se eu clicar sobre ele, a gente tem essa extensão e como o enunciado disse, caracteres coringa fazem parte dessa pesquisa. Então, para que os caracteres coringa venham para essa pesquisa, a gente tem que selecionar. Então, usar caracteres coringa. Então, agora, aqui na nossa pesquisa, os caracteres coringa, eles já estão selecionados. Outra informação que eu tinha mencionado. Ao abrir essa extensão, né, clicar no mais, abre essa janela para nós, na parte inferior, nós temos especial. Ao clicar em especial, você vai visualizar os caracteres coringa. Eu mencionei para nós a interrogação, que equivale a qualquer caractere, mais um caractere. Falamos sobre o nosso asterisco, que equivale um ou mais caracteres ou nenhum caracteres. Eu mencionei a interrogação dentro do nosso colchete, que é o não. E eu mencionei o colchete apenas, que significa caractere naquele intervalo, naquela posição, que foi o que a gente encontrou aqui. E aí nós temos a expressão, nós temos final da palavra, início da palavra, número de ocorrência, né, que aquela palavra, aquele caractere ocorre dentro do documento, então nós temos aqui outros caracteres coringa. Muito bem, então agora o que nós vamos ter aqui? Para poder fechar, né, a nossa questão de modo, fazendo um teste para que fique aí organizado para os seus estudos. Então, nós vamos localizar palavras iniciando com C, na sequência que tenha um caractere, depois desse um caractere que tenha exatamente a letra N, nesse ponto, ou seja, vai ser o nosso terceiro caractere da palavra, na sequência que tenha para nós a letra S, ou seja, o quarto caractere dessa palavra, e depois termina com o RA. Ou seja, quando a gente mandar localizar, a única palavra que será localizada será a palavra censura. Se eu pedir para localizar a próxima, nós não teremos outros resultados. Termina a pesquisa apenas com a palavra censura. Ou seja, a nossa questão, proposta pela banca FGV, nos traz o resultado da pesquisa, a nossa alternativa A. Ok? Insira nos seus estudos o localizar dentro da estrutura do Microsoft Word, fazendo uso de caracteres coringa. Assim, a gente não tem surpresa na nossa próxima prova, ok? E lembrar que é uma questão válida, independentemente de banca e independentemente de versão do Microsoft Word, ok? Muito bem, vou deixar vocês estudando, fazendo nota, executando as ações e também pedir para que todos que ainda não se inscreveram, se inscrevam aqui no canal, porque tem muita coisa legal para colaborar com os seus estudos, ok? Tchau!